Esse é um vídeo dedicado a todas as pessoas que são leitores, não apenas de agora, mas de toda uma vida, ou para pessoas que estão adentrando no mundo da literatura e o que elas estão achando da nossa comunidade, da nossa qualidade de leitura, da nossa quantidade de leitura e também um pouco sobre competição literária. Oi! Aqui é a Lili. Eu demorei um pouquinho para gravar esse vídeo porque eu estava pensando sobre esse assunto há um certo tempo, já há uma certa quantidade de meses, mas eu queria tentar manter essa ideia um pouco mais alinhada de fato na minha mente antes de eu gravar um vídeo e quem sabe trazer opiniões que eu não considere tão corretas, mas que eu creio que nesse ponto que eu estou agora do meu raciocínio faz todo sentido o que eu tenho para falar com vocês. Eu não sei se todo mundo aqui é leitor há muito tempo ou se todo mundo aqui acabou de entrar na comunidade literária e está tentando começar a ler cada vez mais livros que talvez te interessem ou não interessem. O que é aquela leitura do hype? Enfim, eu pretendo comentar coisas que vai abranger a todos esses tipos de pessoas, a todas essas experiências de leitura, falando um pouquinho também da minha experiência pessoal, logicamente, e das minhas opiniões sobre coisas que acontecem atualmente que não tem me agradado tanto e às vezes que eu acho que a nossa comunidade acaba até mesmo dificultando a vida das pessoas que estão querendo ler ou até mesmo fazer uma espécie de competição forçada. Vamos começar pelo tema competição literária. Por que nós estamos competindo não apenas em questão de quantidade, tá, de leitura, mas também quantidade de páginas, dias lidos, autores lidos, qual livro é melhor que o outro livro, ou qual livro é mais cult que o outro livro, ou então que esse daqui não é literatura de verdade, ou esse daqui não é escrita de verdade, ou eu li 90 livros, como é que você leu apenas 2? E fica nessa competição que eu não acho saudável e eu não entendo nem para que ela é feita. E isso também é propagado pelos aplicativos que a gente pode utilizar. Por exemplo, eu comentei esses dias com o pessoal do meu clube, eu tenho um clube de leitura, que eu estava ficando incomodada de colocar a minha nota ou até mesmo acompanhar as minhas leituras pelo Scoob, porque eu acho que a plataforma ela traz sim essa ideia de competitividade, já que nós temos a espécie de ranking de quantidade de páginas com os seus amigos, nós temos a ideia de você botar a quantidade de livros que você leu anualmente, a quantidade de páginas, tem um paginômetro marcado pelo aplicativo, tem uma quantidade de livros lidos, livros abandonados. Eu não estou dizendo que essa questão de ter quantidade de livros lidos ou então quantos abandonados seria um problema, porque eu não vejo isso como um problema, mas eu não entendo para que nós temos esse ranking de páginas entre amigos. Isso é literalmente uma competição entre você e os seus amigos. Aí fica naquela de, eu tô 1000 páginas, 1500 páginas abaixo, então eu vou ler mais, mais e mais. E não se preocupa de fato com o que você está lendo, se você está gostando do que está lendo, se você está absorvendo o que está lendo. E é nesse ponto que eu creio que a competição literária de quantidade de livros prejudica a nossa qualidade de leitura. E eu não estou aqui dizendo que livro X é melhor que livro Y, não é isso. Ou livro X, ele vai te trazer, sei lá, insights que livro Y é apenas uma farofa para passar tempo. Ou então a pessoa que lê tal livro é muito mais relevante do que a pessoa que lê ou escreve tal outro tipo de livro. Não é isso. Não é sobre mérito de qualidade de um ser melhor que o outro. E sim o quanto que você gosta, absorve e aproveita o que você está lendo no momento que você está lendo. É sobre isso que eu estou falando. E é a comunidade, ela, não sei se isso é algo só meu, mas é algo que eu estou percebendo, não apenas de mim, mas algumas outras pessoas também, o quanto que nós nos propusemos a ler mais para mostrar para alguém que nós estamos lendo muito e não ler mais porque nós queremos ler, já que é completamente diferente ou você ler porque você gosta, porque você quer, ou porque tal livro você tá muito louco para ler e aquilo está meio que sendo avassalador para você naquele momento, ou então eu preciso terminar esse livro logo porque ele vai ser mais um na minha estante de livros, ou eu preciso terminar esse livro logo porque tá todo mundo lendo esse livro, preciso ler para fazer parte do grupinho. E essa parte do grupinho que eu acho que é mais complicado, porque nós vamos começar a ler livros no hype, e não que um hype seja um problema, mas ler livros apenas porque eles estão no hype, apenas porque tá todo mundo falando e eu preciso saber do que é que todo mundo está falando. Muitas vezes, um livro que nós nem sequer queremos ler. E livro tá caro, gente. Dando uma breve concluída nesse tema que eu estou falando, que é sobre competitividade literária, cada um pensar por si. Tô falando que você que está me ouvindo,
Para e pensa se o que você está lendo, você está gostando e se é saudável para você. Se a sua leitura está sendo uma obrigação de cumprir tabela e aumentar um número a mais, ou então uma obrigação, porque é o seu trabalho, o seu estudo, ou então porque você se comprometeu a ler aquele livro em X tempos, sei lá, com uma comunidade ou com um clube, ou seja lá o que for, ou então uma obrigação para apenas ser um a mais, sabe? E esse um a mais que me preocupa um pouco. E aqui eu vou entrar no tema leitura saudável ou não saudável, porque eu creio que essas duas, elas andam interligadas a todo momento. Para que a gente se propõe a ler 475 livros que nós estamos odiando ao invés de abandonar? Muitas vezes abandonar aquele livro, ele é até melhor para você, para sua saúde mental, e você vai pegar um outro que você vai curtir muito mais. E por que também que nós nos propusemos a ler tanto em tão pouco tempo com constância? Não é uma maratona, porque maratona você se propõe a, sei lá, naquele X mês ou naquela X semana, ler um pouquinho mais. Isso aí vai ser uma coisa excedente da sua rotina, não vai ser o seu normal. Eu estou falando de uma rotina frenética, onde você literalmente está lendo loucamente e não está aproveitando nenhuma leitura do qual você está lendo. E sobre a leitura ser saudável, a leitura ela precisar ser leve, e afinal é o nosso hobby, é o que nos faz feliz. Por que nós estamos deixando a coisa que nos faz feliz, a coisa que deveria ser leve, a coisa que deveria ser incrível naquele momento e aproveitar o momento do nosso desligamento de trabalho, seja lá o que for, por que nós estamos deixando esse momento ser estragado por uma competição que não faz muito sentido, uma competição que não tem pra quê? Tipo, o que você ganha no frigir dos ovos? No fim do mês, no fim do ano, o que você ganha se você leu 90 livros e o seu amigo leu 70? Por que você se sente uma espécie de superioridade por você ter lido 20 a mais? Eu não tô dizendo o você especificamente, você que tá me ouvindo. Pessoas que elas se sentem superiores de alguma forma por estarem, sei lá, com 20 leituras a mais que fulano. E é isso que eu acho que o aplicativo dá um pouco de dificuldade pra mim, tá? Eu até comentei que eu estou com problemas de atualizar as minhas leituras em Scooby, porque eu sinto que aquela quantidade de número pode fazer com que pessoas que veem a quantidade de número entenda que eu estou competindo, ou entenda de, nossa, ela leu muito mais que eu e eu precisaria ter lido tanto quanto ela. Ao mesmo tempo que eu leio vários mangás, e esse mangá conta como um livro, e esse mangá é uma leitura, obviamente, é de fato uma leitura, mas ainda assim é muito mais rápido de eu ler do que um livro apenas com texto de 500 páginas. Se eu ler um mangá com textos e imagens de 500 páginas, é muito mais rápido. E ali ele é mensurado da mesma forma. Aí a pessoa fala, ah, mas no Scooby tem como você pôr a opção HQ. Sim, mas se eu pôr a opção HQ no Scooby, ela simplesmente some da plataforma, porque é uma aba separada onde ninguém tem acesso e ninguém fica clicando. Então você põe de fato como uma leitura de livro e não de HQ. Você não seleciona HQ, revista, livro, não, é tudo dentro do mesmo lugar. Tanto é que pra mim o que eu fiz pra ficar um pouco menos pior foi pegar ali, porque eu botava as metas do ano, né? Ah, eu li em tal ano, mas não é nem pra ficar na quantidade, é só porque eu li naquele ano de fato. Todas as coisas que são histórias em quadrinhos, mangá, HQ, seja lá o que for, eu estava tirando de 2024 e botei pra não sei ainda, pra ele pelo menos tirar aquele número da quantidade de livros lidos, porque eu já tinha passado de 100. Eu fui reduzindo, tem alguns ainda que estão lá, eu preciso dar uma tirada e botar em outro ano. Eu vou começar a fazer esse levantamento das minhas leituras mais em papel, de fato, em caderno. Eu até pretendo fazer um caderno manual, em algum momento provavelmente vocês verão por aí. Indo agora pro próximo tema, eu vou falar um pouquinho sobre qualidade de leitura, tá? Que é aproveitamento do que você está lendo. Ler de fato. E aqui nós vamos envolver sim leitura dinâmica, e a leitura dinâmica não como uma técnica de leitura, a leitura dinâmica sim como parte de pular coisas e fazer de conta que está absorvendo o que está escrito ali. Leitura dinâmica, propriamente dita, até onde eu sei, ela é de fato uma espécie de técnica que pessoas que estudam para fazer isso, não é apenas alguém que começou a pular texto, elas começam a ter mecanismos que fazem com que elas leiam mais rápido, mas isso muitas vezes é utilizado para pessoas que estão trabalhando ou estudando com aquilo. Por exemplo, você faz uma universidade, você tem que ler X quantidades de livros para que você entenda um pouco de um assunto e faça um TCC, ou seja lá o que for, faça um artigo sobre aquela coisa que você está estudando. Ou então você trabalha com aquilo e você precisa ter um conhecimento não 100%, mas ainda assim abrangente do que você se propõe a ler.
é um trabalho. Mas, ainda assim, isso é uma técnica que você utiliza por um momento curto. Isso não é algo que deveria ser embutido no teu hobby. Isso não deveria ser algo que fosse embutido no que você deveria estar gostando e sendo prazeroso de ler. Óbvio que nós vamos ter histórias que elas vão ser desconfortáveis, ela vai trazer outros tipos de sentimentos, não apenas de alegria. Quando eu digo prazer, não é um prazer de ser uma história feliz, alegre e espontânea, não é isso. Mas uma história que ela vai te mexer de uma forma diferente, seja lá qual o tipo de sentimento que ela te desperte, e que independentemente você está gostando, mesmo que ela te traga sentimentos ruins, você está gostando daquele processo de enquanto você está lendo. E a leitura dinâmica utilizada como forma de avançar numa quantidade de páginas, numa quantidade de livros, para falar, olha como eu sou foda, eu li 50 livros esse mês, ou então olha como eu sou foda, eu li livro de 300 páginas em 1 hora. A minha pergunta é, pra quê? Qual a utilidade? O quão, sei lá, vazio isso se torna, sabe? Pra que você tá fazendo isso? Você gostou da história? Você absorveu a história? Você adentrou na história? Você teve um sentimento com aquela história? Não. Então pra que você tá lendo se não é obrigatório? Igual eu tô falando, coisas que são obrigatórias é completamente diferente. Por exemplo, pessoas que estão, sei lá, no ensino médio e tem que ler um livro clássico que ela não quer, ela não gosta daquilo, ela não tem interesse nenhum e ela é obrigada a ler. São coisas completamente diferentes de que quando você pega um livro por sua livre e espontânea vontade para ler algo que você quer sentir uma espécie de, sei lá, de conexão com aquela história. Então aqui eu falo, eu acho que eu já falei num short de TikTok, sei lá, num vídeo de TikTok, Instagram, não sei, que eu não sou a favor de leitura dinâmica e eu continuo dizendo que eu não sou, mas eu também não sou mãe de ninguém, eu não sou fiscal de leitura de ninguém. Se fulano quer ler com leitura dinâmica, o problema é dele, caguei, não tem nada a ver com isso. A única coisa que eu digo é, eu, na minha opinião e na minha vida pessoal, não aceito leitura dinâmica como algo que faça parte da minha vida. Eu não aceito leitura dinâmica como algo que vai minimamente me deixar feliz lendo. Eu não entendo para que eu vou ler rapidamente, pulando um monte de coisa, pulando um monte de texto, fazendo de conta que eu li, pulando artigo, pulando conexões que tem entre uma palavra e outra, porque elas são sim importantes para você compreender contextualização e compreender toda a totalidade do que o autor está querendo trazer para você. Ou pessoas que, por exemplo, pula a ambientação que o autor escreve. Para mim isso também é uma espécie de leitura dinâmica e não é algo que eu curto. Na minha experiência de leitura e na minha vida, vou falar novamente, se fulano faz leitura dinâmica, se X pessoas fazem esse tipo de leitura, ou se X pessoas pulam a descrição do autor, pulam sei lá o que, só lê os diálogos, problema é de X pessoa. E aqui também eu vou falar como consumidora, eu não apenas produzo conteúdo de leitura, eu também consumo. E eu como consumidora, eu não irei consumir o conteúdo de uma pessoa que eu sei que ela fala abertamente, uma pessoa que obviamente, ela não lê na sua totalidade as coisas que ela está trazendo, as coisas que ela está recomendando. Eu não quero a recomendação de alguém que está lendo as coisas pela metade. Eu não vou confiar numa opinião que foi embasada apenas, sei lá, em 30%, 40% da totalidade de um texto que foi proposto. Ó, as gaivotas cantando. Talvez saia no vídeo o som de pássaro, mas passar um monte de pássaro aqui na minha janela. Mas enfim, gente, sobre qualidade de leitura, é isso que eu tô querendo dizer. E eu volto a repetir que é chato na nossa comunidade essa coisa de, livro tal, a qualidade, sei lá, o gênero de livro tal é uma bosta, ou então o gênero de livro tal é inferior a gênero de livro X. Livro X, ele é muito, muito, muito superior a livro Y. E tem essa soberba, sabe? Essa soberba literária que literalmente está me incomodando, o quanto que, se você não gosta de tal gênero literário, você vamos falar o português, claro, é como se você fosse mais burro do que pessoa que gosta de gênero tal. Ou então, nossa, você gosta desse gênero de livro, que horrível. Gente, toda pessoa vai ter uma preferência. A preferência dela não é pior só porque você não gosta. As pessoas têm opiniões diferentes, sabe? Igual, por exemplo, tem livros que eu não curto, e de gêneros literários que eu não curto, que as pessoas gostam muito. Um deles é desenvolvimento pessoal. Eu não gosto de livro de desenvolvimento pessoal. E é um dos gêneros mais vendidos do país. Mas eu não gosto. E isso não me faz, sei lá, inferior às pessoas que gostam de livro de desenvolvimento pessoal. Ou então, por exemplo, a pessoa que gosta de romance hot, que é um dos mais macetados. Todo mundo fala, que o livro é mal escrito, que o livro é inferior. Você já leu? É o que eu penso. Leia para ter
propriedade para dizer o que você está falando, mas leia um livro que, assim, óbvio que nós temos livros bem escritos e livros mal escritos, seja eles publicados por editora ou seja eles publicados de forma independente. Isso realmente existe. Não quer dizer que se você pegar um livro que for mal escrito, quer dizer que todos os livros daquele gênero serão mal escritos. Mas o que eu digo é, pelo menos tenha a experiência da leitura para ver se você não é apenas, tem um espírito de superioridade que nem sequer faz sentido, sabe? Por exemplo, eu não sou muito fã de livro com romance hot, ou livro que tem muito hot, especificamente muito hot. Mas isso não quer dizer que, para mim, eu vou chegar e falar que esse gênero é um gênero ruim, ou é um gênero mal escrito, ou um gênero que não deveria existir. Não, é simplesmente porque eu não gosto. Só por isso. Mas volta e meia eu vou ler um livro que tem romance hot. Mas geralmente eu não vou pegar um livro que tem romance com muito hot, porque não é do meu feitio, não é algo que eu gosto tanto. Ou, por exemplo, uma pessoa vai chegar, um gênero que eu gosto, que a pessoa pode não gostar. Eu odeio livros que tenha ficção científica, logo todos os livros que tenha ficção científica, sei lá, tem que parar de existir. Isso não faz o menor sentido. Ou então, livros de ficção científica que fazem com que a gente viaje em realidades paralelas. Não tem nada plausível para isso. Então, não tem para que existir. Ou então, livros de fantasia. Ah, para que eu vou ler um livro que tem uns bichinhos? Para que eu vou ler um livro que tem poderzinho? Sabe o que eu tô querendo dizer? Uma coisa não vai fazer com que a outra seja pior. É simplesmente porque o gosto da pessoa que está lendo não bate com aquilo. E essa coisa de competitividade, de o que é melhor, o que é literatura de verdade, o que é livro de verdade, o que é livro reciclável, cansa. E nós precisamos parar de achar que o gênero e o livro que o fulano está lendo é pior porque eu sou muito cult, ou olha como eu leio livro bom e fulano não lê livros tão bons. Esse ar de soberba que vem com essa frase, ela é insuportável. Insuportável para um cacete. Ninguém aguenta uma pessoa que fica, ai não, porque o meu livro é melhor. Claro, você pode trazer várias coisas técnicas de porquê livro X ele é mais bem escrito tecnicamente do que livro Y, mas isso não vai invalidar que fulano gosta do livro X, que talvez não seja tão bom tecnicamente, mas ainda assim é o tipo de história que o fulano quer consumir, é o tipo de história que o fulano quer compartilhar com a vida dela e com os amigos que estão ao redor dela. E bom, gente, pra entrar aqui agora no último assunto, porque eu acho que eu falei para um cacete nesse vídeo, eu devo estar uns 40 minutos falando, já bebi água, minha garganta secou, bebi água de novo, minha garganta secou e eu continuo falando. Vamos entrar no último assunto que é... eu esqueci. O último assunto é o quanto que nós tratamos livros como uma espécie de preciosidade intocável que ninguém pode chegar perto, ninguém pode respirar, ai meu Deus do céu, vai danificar o meu livro. Lógico que o preço também faz diferença, mas nós temos um apego material ao livro que chega a um ponto que eu hoje, a Liliane de hoje, tá? Agora, pensa que talvez seja um tantinho quanto exagerado. Vou dar a minha opinião sobre como eu trato os meus livros hoje em dia e o que eu quero mudar também no tratamento de livros daqui pra frente. Primeiro, eu não quebro lombada. E não porque eu acho que eu vou estragar o livro ou tal, é porque eu acho feio mesmo. O livro com lombada quebrada na estante, eu acho ele muito feio e eu prefiro que ele seja esteticamente mais bonito, então por isso eu não quebro lombada. Eu não dobro as folhas do meu livro pelo mesmo motivo, porque eu acho que ele fica esteticamente feio. E daí eu entro pela mesma coisa de, sei lá, porque que eu tenho cuidado quando eu vou ler para não danificar a capa externa ou a lombada, para ele ficar visualmente por fora o mais próximo do perfeito que estava quando eu comprei. Isso eu mantenho, tá? Eu gosto dos meus livros, sim, inteirinhos. Eu não vou ficar tacando meu livro como se fosse qualquer coisa, não é assim que eu faço. Mas eu vim aqui agora falar que eu pretendo modificar, e eu estou começando a modificar, a forma de ter dó de riscar os meus livros. Isso é algo que eu quero perder e eu acho que eu irei perder, porque eu sinto que quando eu risco os meus livros ou quando eu boto algumas impressões das minhas histórias ali durante a minha leitura, eu aproveito mais o momento de leitura e eu absorvo um pouco mais a história. Eu sinto que, de fato, eu estou aproveitando tudo que aquele livro tem para dar. E é por isso que hoje eu pretendo começar a, de fato, escrever no meu livro. Não é post-it, não é flag. Eu ainda vou usar as flags, porque eu gosto das flags, eu acho, além de achar bonito no livro, mas eu pretendo, de fato, começar a escrever nos meus livros, principalmente aqueles que eu tenho muita probabilidade de que não serão passados para as frentes, que são geralmente os meus de fantasia, os meus de sagas, que são livros que eu coleciono pra caramba, ou então alguns que eu acho que a história vai ser muito boa, autores que eu já conheço, que eu tenho certeza que é muito improvável que eu me desfaça, alguns livros que eu quero para sempre na minha estante. Esses vão ser os experimentais. Eu pretendo, de fato, escrever no meu livro
utilizar ali, sei lá, talvez daquela fitinha que a gente usa para as flags, usar aquilo para riscar, de fato, com caneta, riscar as laterais, riscar com lápis, usar marca-texto. Eu tenho marca-texto pastel que eu comprei para pôr no livro e eu não utilizo com dó de danificar. E é essa preciosidade de obra que eu estou querendo dizer, sabe? O livro, na minha cabeça de hoje, ele não é intocado, ele não é algo que ele está num pedestal. Eu comprei, ele é meu. Eu meio que faço o que eu quiser com ele. Claro que eu acho também que a gente tem que ter um mínimo de respeito com a pessoa que escreve o livro, então eu não concordo com o tipo de pessoa, sei lá, que lê um livro, fala que o livro é uma bosta e joga no lixo. Eu acho um tanto ridículo, não é disso que eu estou falando. Mas eu creio que hoje, a minha cabeça atual é que um livro, ele não precisa estar limpo, 100% limpo, como se ninguém de fato tivesse passado por ali. Tanto é que quando eu me desfaço de alguns livros meus, eu vou até me organizar para fazer isso e passar esses livros para os apoiadores do Catarse, né? Que eu tenho um projeto no Catarse, o link tá aqui embaixo, caso você não seja apoiador e queira conhecer, tem o link aqui embaixo. Eu passo alguns livros meus pro Catarse, então gente que apoia o meu trabalho, gente que faz parte da comunidade ali do Catarse, a partir de hoje é bem provável que alguns livros que eu me desfaça tenham anotações. Bom, gente, é isso. Falei pra caramba, fiz um grandíssimo de um disclaimer, mas eu acho que eu estou relativamente feliz com o que eu falei aqui. Eu vou ver e ter certeza de fato na edição. Mas se o vídeo subiu, é porque sim, eu estou feliz com tudo que eu falei aqui. Deixe nos comentários o que você acha do que eu disse, se você concorda, se você discorda. Tem todo o direito de discordar, os comentários é livre, não é uma ditadura. Fique à vontade para dizer o que você acha da comunidade, se você acha que eu exagerei em alguns momentos, ou se tem coisas também que eu não disse que seria importante para você que eu tivesse falado. Deixa aqui nos comentários, talvez fazendo alguma pergunta e eu respondo a vocês. Obrigada por ter assistido até aqui. Deixa o teu like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que ajuda pra caramba. E caso você queira apoiar meu trabalho de uma forma financeira, conheça o projeto do Catarse também, que eu falei que tá aqui na descrição do vídeo. Beijo e vejo vocês no próximo.